Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 642 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né, analítica, crítica, propositiva, indique o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Nós criamos o Clube de Membros, né? Dá uma olhada, seja membro, clique ali que tem todas as informações. É muito legal, uma coisa muito bacana, e nós vamos alimentando o clube durante o mês com conteúdos exclusivos. Bem bacana, cliquem que vocês vão gostar. Lembro que no YouTube vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, né? Vamos lá, né? Eu estava dando aqui uma olhada, acompanhando a CPI, vendo o depoimento do diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, um problema inacreditável. Ele disse que uma série de questões aí que foram apresentadas, que todos nós sabemos, você e eu, nós sabemos, ele soube através da CPI, né? Da pandemia. É incrível, porque uma série de questões, desde o ano passado, já era de conhecimento público, a ANS deveria estar atenta. Bem, mais um depoimento, tem algumas informações, mas não nada de extrema relevância. Todo mundo está aguardando o relatório final, né, que deve ser apresentado pelo relator por volta de, tudo indica que seja em torno do dia 20 de outubro, e há divergências sobre a forma de apresentação. Eu acho que precisa tomar muito cuidado para não escorregar e fazer uma cerimônia como se fosse uma espécie de festa, né? Eu acho que aquela ideia de trazer o Ivan Lins, cantar a música O Novo Tempo, tal, eu acho que aquilo é algo absolutamente infeliz, quero deixar registrado aqui. Eu acho que tem de ser uma cerimônia austera, assim, o relatório pronto, e sugiro, né, e já fiz questão de deixar até para umas pessoas que tomei a liberdade de apontar essa sugestão, que o relatório se transforme em livro, né? O Senado tem uma excelente gráfica, eu tenho muitos trabalhos aqui publicados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, que aproveite aquela estrutura para publicar esse relatório em forma de livro, que é a CPI mais importante desse século, e tem de ficar esse registro. Claro que o relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público e caberá ao Ministério Público tomar as medidas devidas. E eu espero, acho que todos nós esperamos, né, que a partir dali seja feito um bom inquérito e aí seja apresentada uma denúncia, que é assim que se, né, que encaminhada ao Poder Judiciário. Aí não sei, depende de quem vai ser denunciado, qual esfera que vai receber ou não a denúncia, mas é fundamental que o país tome conhecimento. E acho também, dependendo de como o relator Renan Calheiros apresentar como indiciados, no caso de colocar o presidente da República, em especial, colocar a questão que envolve eu acho que aí é uma questão chave de crime de lesa humanidade, e aí é o Tribunal Penal Internacional, né? E aí essa questão tem de ser devidamente apreciada. Eu acho que isso é uma coisa importante, importantíssima, essa denúncia internacional dos crimes aqui cometidos. Ao mesmo tempo, olhando todo o noticiário, eu gostaria de colocar com vocês. Uma delas, ontem, naquela correria toda, eu esqueci de lembrar, né, que, claro, uma coisa importantíssima, 33 anos da Constituição, essa aqui que todo dia eu apresento para vocês, da Constituição de 1988, que de todas as constituições brasileiras é a mais importante, a mais democrática, tem 33 anos de vida, do século XX, no século XXI, se nós olharmos as constituições do mundo, ela é muito avançada, né? Se você vê em termos de direitos sociais, você pode encontrar algum parentesco, vamos chamar assim, com a grande Constituição Mexicana de 1917, né? Célebre, produto da Revolução Mexicana de 1910, a Constituição Mexicana é muito importante, célebres artigos como 27, 123, etc., nomes até de rua ali no Centro Histórico, na Cidade do México, né? A Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição de 1988, a nossa Constituição, que é um exemplo para o mundo, né? É um exemplo para o mundo, isso é importante sempre destacar. Ela está completando 33 anos. E como sempre disse,
o doutor Ulisses, e está no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Ela não é perfeita, por isso que ela dá condições a ser devidamente emendada. Eu só acho, e já deixei claro aqui em várias entrevistas, né, que muitas vezes eu acho que é excessivas emendas, mais de uma centena de questões que não me parecem tão relevantes. Não podemos confundir a Constituição com o programa de governo, isso é fundamental. O programa de governo você altera a cada 4 anos ou na gestão do próprio governo. Constituição, não. Né? Então, essa é uma questão que nós temos de enfrentar e agora estamos testando. Né? E ela está passando no teste do ano passado e desse ano, em que os poderes foram sofrer um ataque violento da extrema-direita nazifascista, né? Comandada por alguém de um dos poderes da República, o chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro, comandou o ataque nazifascista de dentro da estrutura de Estado para implodir a Constituição de 88, e ela resistiu. Então, com todos os seus defeitos, tem defeitos, muitas vezes os defeitos não é da Constituição, mas de quem coloca em prática a própria Constituição, mas ela conseguiu, e isso é muito importante para todos nós, conter, até o momento, os avanços da tentativa, da ação golpista. Então, ontem ela fez aniversário e a gente não pode deixar de ressaltar esse dia. Eu lembro que o 5 de outubro de 88, o Sarney foi jurar e ele tremia, assim, a mão dele e tal, ele está assim lá. Tem uma cena muito conhecida, deve ter no YouTube também, né? Ele diz, poeta é assim, se emociona, tal. Bem, tudo bem, vamos em frente. Um ponto importante, triste, é o caso da estagiária, que estava como espécie de espiã no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. Inacreditável, a serviço de um blogueiro que também fugiu aqui do Brasil. Tudo gente boa, vocês sabem que os bolsonaristas são gente muito boa. Não sei com que dinheiro. A pergunta é, com que dinheiro as pessoas saem do país, sobrevivem, vivem? Eu não entendo. O Zé Trovão, por exemplo, quem é que está mantendo o Zé Trovão? E o tal de Eustáquio, quem é que está mantendo? E quem é que está mantendo esse outro blogueiro que estava, que essa moça, essa senhora aí, como diria o Jânio Quadros, né, estava como espiã, era estagiária, ela estava como espiã, e agora todos os dados apresentados, trocas de mensagens, dentro lá do gabinete, é incrível, do ministro Ricardo Lewandowski. Ela vai ser chamada para depor, claro, né? Agora, é inacreditável a que ponto o bolsonarismo, o extremismo nazifascista chegou aqui, a que ponto ele chegou aqui no Brasil, e como ele é um perigo para as instituições. Daí a importância da Constituição aqui de 88, que eu ressaltei anteriormente. Hoje o cenário econômico é bastante preocupante em relação à queda da Bolsa, ascensão do dólar, a inflação está aí, chegou para ficar, e a economia está ruindo, mas não é o problema para o Paulo Guedes e a sua offshore, que está muito bem lá, e nem outros também que mostraram, né, que apresentaram aqui, nós comentamos os 2 últimos dias, o número de brasileiros versus offshore para fugir dos impostos aqui, grande parte não declarou a Receita Federal, e uma parte deles, né, foi apresentada uma matéria que deve bilhões, bilhões, bilhões à Receita Federal aqui do Brasil. Mas todos são liberais, se julgam liberais, eu colocaria as aspas, todos querem reformas da Previdência, trabalhista, administrativa, até do imposto de renda, e tem as offshores lá para pagar menos impostos ou esconder que elas existam, né? E devem aqui para a Receita Federal. Essa é a coerência da elite rastaquera. Né? Que fomos, inclusive, nós estamos sempre batendo nessa tecla e sempre acertando. Né? Veja que a cada revelação dessa reforça o que nós sempre comentamos aqui, da elite rastaquera, quem ela é, o que ela faz, tal. Um outro fato importante do dia é a fusão. Vamos ver se ela vai se concluir, DEM mais PSL, que vai ser igual à União Brasil. Primeira questão, se essa fusão vai se concluir ou não, porque vai ter problemas, percalços pelo caminho. Né? Segundo, por que da fusão? É para criar um novo partido? Não, é um ajuntamento. Tal qual o DEM é ajuntamento, o PSL é ajuntamento. E por quê? Grana. Fundo partidário e fundo eleitoral. Você tendo a maior bancada, eles acham que vão ter condições, né, aí com os recursos obtidos, de ter, na eleição do ano que vem, manter essa bancada, algo que registro não ocorrerá. A bancada, por exemplo, do PSL só tem esse tamanho porque ela foi inflada pelo processo eleitoral atípico de 2018. A bancada deve ser, no mínimo,
pelo meio, diminuída pelo meio. Vale lembrar quais os parlamentares que estão hoje no PCL que devem migrar com o Bolsonaro para o partido que ele for. Agora voltou a história dele ir para o Partido Progressista, né? Mas pode ser, eu acho mais provável que vá para o PTB do Jefferson, que também está implodindo, porque a que está como presidente interina está brigando com a filha dele, a tal de Cristiane, aquela dos fortões da lancha. Percebam que a discussão política no Brasil é de altíssimo nível. A gente sempre fala disso. Nós não estamos aqui para... Né, gostaria de discutir grandes ideias, projetos, debater visões de Brasil, né, polêmicas, mas, infelizmente, nós estamos nessa coisa muito rasteira. Então, tem essa união DEM mais PSL, e alguns ficam falando que eles vão se constituir a terceira via, tudo conversa fiada. Não causará estranheza se DEM mais PSL, se quer lançar candidato a presidente e ficar em aberto, cada um no seu estado apoia quem quiser, porque o objetivo maior é ter uma grande bancada na Câmara dos Deputados, inicialmente por causa da grana, da distribuição lá dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, e eventualmente uma boa bancada também do Senado para negociar com o novo presidente, certamente negociações pouco republicanas a partir de 1º de janeiro de 23, como é hábito, ou seja, uma tentativa de permanência. Claro que vai depender de quem for eleito, né? Mas se for mais ou menos esse cenário atual que se desenha, eles estão lá para abocanhar o erário, como fazem há décadas, infelizmente. Então, não tem nenhuma grande discussão política ideológica, tal. Isso é tudo conversa fiada, não caio nessa, isso é uma grande bobagem. Agora, o que chama atenção nisso tudo, nessa questão toda, você não está focado nas questões fundamentais no Brasil, na fome, né? Nós lembramos, né, os clássicos que trabalharam com a fome no Brasil, José de Castro, toda uma discussão que veio vindo no Brasil desde os anos 1950, e parecia, em certo momento na sua história mais recente, que essa questão ela estava perdendo a sua importância. Por quê? Não porque não era importante, mas porque estava diminuindo cada vez mais os que viviam em extrema pobreza no país, e com programas sociais que pudessem atendê-los. Programas sociais que, para nós, é para atender os que vivem em extrema miséria. Para o Romeu Zema, o grande liberal, entre aspas, de Minas Gerais, os programas de auxílio aos de extrema pobreza não servem para nada, porque ele disse que a pessoa recebe o dinheiro e vai gastar em pinga no bar, né? Realmente é um grande liberal, um grande humanista, um cristão, em nome de Jesus, Deus no comando, certamente ele deve estar falando isso, deve ser uma pessoa fantástica. Então, era uma questão que parece que estava diminuindo, e nesse sentido todos estavam evidentemente satisfeitos. Porém, os últimos anos, o agravamento da crise econômica, uma série de problemas, a pandemia, claro, aprofundou a desigualdade social, o que nós tínhamos dito no início da pandemia. Veja os nossos vídeos do ano passado, que seria uma tendência, e foi, infelizmente, com esse governo, né? Aprofundou ainda mais a desigualdade social, a péssima distribuição de renda no Brasil, e produziu milionários. Por incrível que pareça, o próprio Paulo Guedes ganhou muito dinheiro, porque ele tem lá, parece que um dos seus braços de investimento é uma rede hospitalar, fora a especulação do câmbio, e, segundo os jornais, nós comentamos aqui, teria ganho, nesse período de pouco mais de 2 anos do governo, no mínimo, por baixo, 14 milhões de reais. Realmente é um outro liberal, um republicano de escola. E vamos em frente. No meio disso tudo, você tem essa questão da fome, a crise e a própria bolsa, a queda da bolsa, a disparada do dólar, a inflação de alimentos, a inflação dos combustíveis, né? Está claro, e vai aumentar ainda mais com esse presidente da Petrobras absolutamente incompetente, mas que ganha R$260 mil por mês, R$260 mil por mês. Registro. Esse é o salário do general que está cumprindo uma missão, em nome de Caxias, ele vai dizer, esse já é Caxias. Em nome de Caxias, certo? Nós acreditamos que em nome de Caxias não é pelos R$260 mil, é mais um beócio que não sabe nada de petróleo, competente, e que vai aumentar ainda mais agora o preço da gasolina. Já disseram que já aumentou do diesel, vai ter um novo aumento agora o da gasolina. Então, a tendência é a pior econômica, a crise econômica, e o tal mercado, que eu chamo de grande capital, vai cada vez mais olhar para alternativas eleitorais de 22. E não quer impeachment, porque acho que impeachment cria tensão social. O bom é deixar o Bolsonaro destruindo o Brasil. Então, o cenário econômico é extremamente preocupante, né? A questão sanitária está aí, está todos os governadores, todo mundo falando para tirar máscara, fazer tudo, planejando o carnaval, e os indicadores ainda são
extremamente preocupantes, né? Mas já decretaram que terminou a pandemia, né? É meio estranho isso. Tem o caos social logo ali na esquina, porque o caos social ele não se resolve com discurso, mas com ação, e ação governamental rápido, né? Que produza resultados. Então, o Bolsonaro conseguiu fazer o genocídio, né? A crise econômica. Cadê o posto de Ipiranga? Não fala mais. Notaram? O posto, a terrível crise econômica, a anarquia política e institucional, falta para ele completar a sua obra, o caos social, né? Anarquia, é isso que ele está querendo. E vai explodir o Brasil, porque na medida em que as pessoas se cansarem de abrir o lixo em busca de comida e as famílias hoje jantarem, porque à noite normalmente que se coloca o lixo aqui em São Paulo, em muitas regiões da cidade, jantarem em torno de um saco de lixo, essa é a contribuição do Bolsonaro aos jantares dos milhões de brasileiros que passam fome, vai chegar uma hora que isso vai cansar. E aí nós podemos ter, junto com os milhões de desempregados, junto com os invisíveis, esse auxílio, não vai ter recursos para pagar, porque vai precisar, o orçamento vai necessariamente, eu cantei a bola, voltar crédito extraordinário, aí a tendência é que nos aproximamos por um momento de muita tensão social, né? Ou seja, com isso, que processo eleitoral teremos em 22? É a grande pergunta. E parece que numa semana como essa, porque já tem gente nessa elite política tradicional que está querendo só voltar a trabalhar ou em dia 13 ou na semana posterior. E por quê? Porque tem o feriado no dia 12. Sim, agora, na próxima terça. Então, tem gente que vai voltar a trabalhar no dia 18. Eu, você, nós não. Mas ele sim. Então, e o Bolsonaro, especialmente, esse já está pensando, ele não trabalha, basta ler a agenda dele. Eu fui o primeiro a alertar, agora todo mundo está olhando, comentando, fico satisfeito, mas o primeiro a alertar que ele não trabalhava era eu, né? Fui mostrando, pegando hora, dia por dia, né? Vocês aí que me acompanham sabem muito bem disso. Então, o cenário é esse, o caos estranheza que é uma certa, não sei se é um acomodamento ou uma expressão mais dura, indiferença pelo presente e pelo futuro a curto prazo do Brasil, das pessoas. Claro que aí você tem muitas hipóteses. As pessoas estão cansadas. A pandemia abateu muitas pessoas, e é verdade, isso não é uma construção, é verdade. Segundo, as pessoas estão cansadas com os fracassos políticos, acreditar no A, no B, no C, e isso não redundar em mudanças efetivas. 3, a questão da corrupção. As pessoas não aguentam mais ver que a estrutura da corrupção continua presente no Brasil. Apesar dos avanços da Lava Jato, que, no geral, teve muito mais acertos do que erros, a corrupção está presente, inclusive, na própria questão da vacina. E não encontrar, por fim, alternativas políticas viáveis, né, em que você, o eleitor, o cidadão, a cidadã, encontre algum tipo de identificação. Então, os dias vão se sucedendo, né, o tempo vai passando, eu sempre brinco falando do locutor esportivo Fiore Gigliotti, o tempo passa, e aquela angústia que nós tínhamos, que estava para acabar o jogo, no caso agora da política contemporânea brasileira, é uma indiferença, uma coisa mais do seguinte tipo, olha, não adianta, as pessoas, estou falando assim no sentido mais vulgar, não adianta, aqui nada vai mudar. Então, as pessoas caem nessa desesperança. E é possível entender, não? Eu acho que não deve ser assim, mas é possível entender essa desesperança, né? Porque muitas alternativas políticas mais recentes foram fracassadas, e as pessoas que acreditaram depois se decepcionaram, né? E se você junta isso com pandemia, se você junta isso com a falta de alternativas políticas efetivas, com uma situação econômica que gera absoluta insegurança, né? E uma valorização também, são mais fatores, mas uma valorização que eu fico olhando diariamente, acompanhando, até para poder conversar com vocês no final do dia, o que é destacado como algo relevante, né? Sempre teve cultura de massa. Cultura de massa não é um produto agora da internet, das redes sociais, mas há um domínio avassalador da cultura de massa. É uma coisa assim assustadora, né? E você fica vendo personagens que você, a princípio, não sabe quem é. Aí você vê e fala, poxa, acho que eu estou por fora, né? E pessoas medíocres, quer dizer, se você pega o noticiário do dia, aperta,
95% não serve para nada, é absolutamente inútil. São as assessorias de imprensa que vão plantando nas mídias sociais, notícias sobre coisas absolutamente relevantes. É claro que eu não quero que a manchete seja sobre filosofia grega clássica, eu não imagino isso. Vamos discutir Sócrates? Não. Também não quero que se discutisse, que a manchete seja grandes clássicos da história, da historiografia brasileira, ocidental, mundial. Eu sei que não é assim em nenhum lugar do mundo, mas aqui é um exagero. Então, você ocupa o tempo, por isso que é uma falácia, falar mais da metade da população tem acesso à internet. É verdade. Isso tem alguma significação em termos de consciência política? Não. Não. Inclusive, até um amigo mandou uma mensagem interessante, lembrando que esse acesso, inclusive escrevendo um WhatsApp e usando muitas vezes figuras, emojis, abreviações, etc., mostra que grande parte da população aceitou ser semiletrada, né? Porque não consegue escrever. E o WhatsApp acaba sendo um instrumento que se comunica sem necessidade de conhecimento da escrita, da leitura, e você vai falar isso, mas isso você está assumindo uma posição intelectual de superioridade? Não, eu estou vendo que esse cidadão que se comunica dessa forma, ele não sabe que ele está se boicotando a ele mesmo, ou que ele não está compreendendo o mundo, porque ele não consegue sequer ler um texto de não sei quantas linhas. O IBGE, em certa época, considerava analfabeto funcional, acho que era, se não me engano, era 16 linhas, já nem me lembro, havia uma determinação, isso em tempos idos, né? E ele não consegue. Então, ele vê tudo aquilo, né? E se distrai com jogos, com isso e aquilo, dá a impressão, num primeiro olhar, que ele tem um número de informação que nunca teve na vida, né? Alguém igual ele, há 50 anos atrás não teve, não sei, há 100 anos não teve, mas é um erro, é um equívoco, né? Porque ele não consegue selecionar, porque não recebe as grandes questões que permitam enfrentar os problemas do seu cotidiano, da vida. Grosso modo, as questões de ordem política, para ficar mais simples, de ordem econômica. Não, ele se perde no noticiário de entretenimentos. E mesmo a questão política, quando chega também ruim, né? Não chega de uma forma clara. Então, há uma questão vital no Brasil, e isso é essencial até para 2022, nós completamos o BIS 200 anos do Brasil, e vamos completar nessa situação terrível, tenebrosa, que as pessoas não conseguem ter um mínimo de cidadania, e a cidadania é ter emprego, é ter escola, saúde, ter água, saneamento básico e ter compreensão do mundo que vive. Evidentemente, que a gente não sabe que você não vai ter todos os cidadãos e cidadãs que têm uma grande entender a complexidade do mundo do século XXI, tudo isso que nós discutimos aqui. Evidente que não. Mas uma parte considerável, mais a maioria certamente, é difícil até quantificar, mas parte considerável, não entende nada do que está ocorrendo. Ao contrário, se sente até enfado pela política. E aí tem essas explicações anteriores que eu disse. Então, tem situações como essa, e essa semana, e não sei se até por causa do feriado, volto a dizer, mas houve essa diminuição, e para o Bolsonaro é ótimo que ele continua solapando as bases do Estado Democrático de Direito. Eu sempre uso essa imagem geológica de solapar o solo das raízes, né, da árvore democrática tal. Ele vai solapando, ele continua fazendo a mesma coisa. Essa semana foi lá num encontro religioso, em pleno horário de serviço, viajou para lá, falou não sei o quê, trabalhar aqui é bom nada, reunião de trabalho, enfrentar crise, sentar com o ministro da Economia, né, ter um gabinete de crise para enfrentar a questão econômica, nada disso, nada, e continua conspirando contra a vacina, contra o distanciamento, contra a máscara, contra tudo. Então, nós vivemos uma situação que é terrível, né? Porque em certos momentos você tem alguns picos que você fala, agora vai acontecer alguma coisa. O 7 de setembro e o fracasso da tentativa golpista, o dobro de finados do golpe, tudo indica que tenha sido o dia 7. Né? Aí veio o dia 8, o Fux, aquela declaração fundamental, a temperatura subiu, porque ele apontou corretamente crime de responsabilidade no Bolsonaro, quando ele falou que não é cumprir ordem judicial, mas aí entrou o Temer em campo, o mordomo de filme de terror e tudo aquilo que nós já dissemos em encontros anteriores. Né? Qual é o papel do Temer a serviço do Bolsonaro, manipulado pelo Bolsonaro, achando que era ele que estava dirigindo, o Bolsonaro estava correndo justamente o inverso. Então, nós passamos o resto do mês de setembro
setembro, e agora, outubro, chegando quase daqui a pouco a metade do mês de outubro, com essa paralisia. E enquanto isso, a infraestrutura econômica, né, você tem aqui a superestrutura jurídico-ideológica, a infraestrutura econômica cada vez mais grave, né? Cada vez mais grave, a inflação, tudo isso que eu falei anteriormente. E é inacreditável. E quando você tem essa paralisia, a elite política, que é muito frágil, muito fraca no Brasil, né? Um dos piores momentos em termos de liderança dos tempos recentes, certamente nós estamos entre os piores. Ela acha que os problemas vão resolver por si próprio, ou no processo eleitoral. Não, no processo eleitoral você discute o problema, você não resolve o problema. Aí você vai implantar só em 2023. Então, nós estamos caminhando por uma grande crise e vai ter a conjunção do genocídio, dos 600 mil mortos, os sequelados são milhões, que vão precisar de um bom SUS e precisa de recursos que não há no orçamento do ano que vem, né? Teremos quase de criar, acho que uma especialidade na medicina para os sequelados da Covid-19. Isso vai ocorrer, né? A crise econômica vai se aprofundar, ele vai voltar, o caos social está aí presente, e ele vai voltar a atacar as instituições, pode garantir, porque na hora que ele se sentir colocado contra a parede e a situação estiver cada vez mais grave, ele vai voltar com as ameaças golpistas. Só que aí vai perdendo força a ameaça golpista. O ápice foi o dia 7. Quando ele voltar com as ameaças golpistas, elas já perderam a sua força, porque lá no dia 7 ele foi obrigado depois a dar aquele grande salto para trás, né? E viu também que não dava para dar o golpe no dia 7. Então, então nós vamos chegar numa situação que ele quer dar o golpe, mas não consegue. A oposição tem, nas pesquisas mostram condições de fazer o impeachment, mas também não quer. Né? E a crise vai cada vez se aprofundar e teremos o que eu espero que não ocorra, rezo para tal, mas a tendência é que ocorra um péssimo processo eleitoral 2022 e pior, marcado por choques, por confrontos, porque o Bolsonaro vai precisar desmoralizar o processo eleitoral até para justificar a derrota. Em suma, aquilo que eu já disse inúmeras vezes, a possibilidade de ensanguentar o processo eleitoral de 22 é muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos acompanhando todos os acontecimentos, temos entrevista, gravamos hoje uma longa entrevista, depois eu conto para vocês, temos a entrevista também, que ainda vamos gravar outra, entrevista ainda hoje à noite, né? E temos um material grande que vamos ir disponibilizando aí durante essa semana e a próxima. Nos encontramos, então, amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, discutindo as últimas informações sobre a política brasileira, sobre a economia e sempre analisando as tendências. E é bom, vocês sabem que aqui nesse canal, quando nós discutimos tendências, elas acabam ocorrendo. É isso. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, está entre os 642 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica e propositiva, indique o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que criamos o Clube de Membros. Seja membro, clique lá, tem todas as informações. É um material que a gente vai alimentando durante o mês, um material exclusivo. É muito legal, muito bacana. Clique lá, seja membro. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!